A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, que está diante dessa peleja, dessas lutas. Porque não há vitória sem nenhuma luta, não é? Faz um coração para Jesus Cristo. Declara para o Senhor nosso Deus: Tu és o meu Senhor poderoso que está à frente de toda a história. Amém? Compartilha a mensagem, coloca aí nos comentários. Hoje, Deus está me respondendo. Amém? Graças a Deus, porque tu verás. Como o nosso João, porque era discípulo amado do Senhor, e hoje eu e vocês estão debaixo da mesma filiação. Aleluia. Irmão, aleluias do santo na terra. Aleluias, que é assim que Deus faz. Faz eu e você para ser santo. Aleluias. Que são inclinações modificadas, comportamentos sendo realinhados, e passamos a ser de criatura para filho. E é nosso Jesus, o grande intermediador, no qual tinha os seus mais achegados, para dizer como os seus. Eita Deus. Aleluia. Deus está convidando para ser mais achegado de Jesus, o Filho amado do Senhor, o único que Ele deu por amor a mim e a você, pura misericórdia, para que o plano permanecesse de pé. E o plano era a salvação, na qual o teu nome foi tirado dessa lista do inferno. E hoje, conciliação com o eterno, eu e você temos, e o Satanás perdeu, nunca terá. Amém? Graças a Deus. Pega a espada aí, porque ela está quente, fomegando. Aleluias. E vamos orar ao nosso Deus, para que possa ver a manifestação do Senhor através, aleluias, do clamor, aleluias, e por compaixão e misericórdia Ele vem nos atender, se assim o nosso Deus os quiser. Aleluia. Poderoso, majestoso, Tu és o Senhor dos Exércitos. Elohim Shaddai, aleluias. Tu és Jeová, aleluia, o Deus de todo o céu, de toda a terra e de tudo que há fora dela. Tudo é teu, Senhor, e tua mão majestosa, poderosa, é que diz onde cai, onde não cai, onde levanta, onde não levanta, onde o Senhor diz onde começa, onde termina, onde eu termino, o Senhor recomeça, porque o Senhor é poderoso. Eu vos agradeço por esse poder, porque estamos aqui debaixo dos teus pés, porque acordamos, levantemos, estamos de pé, o laço partiu, escapamos, e nós só te agradecemos, Senhor. Amém? É uma oração de declarar a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso e a nossa insignificância pequena, mas tão valiosa, porque quando Ele nos fez, disse no sexto dia, Ele se alegrou, disse: foi muito bom, foi o melhor do bom quando eu fiz. Aleluias. Eita Deus. Amém? Graças a Deus. Pega a espada aí, porque Senhor, eu estou com 3. A da frente, aleluia, que eu uso aqui também, que é a digital. Também uma tradução Almeida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para o Salmo, livro de Salmo, ou Salmos, porque, né, vai até 150. Glória a Jesus, aleluia. Deus já está falando. Deus, eu amo quando Ele traz algo assim lusitado no meio da fala. Se vai até 150, Deus está dizendo que até com metade de 300 Ele vai fazer a obra dele. Eita Jesus, ser completa. Eita, o que significa isso para mim e para você, irmãos? Se para mim e para você 300 significa, né, uma unidade de centena, né, aleluias, de após tem 2 zeros, significa que, 2 zeros, que quando é uma metade, quando Deus deu a vitória a Gideão, era sobre 300. E metade 300, 150. E o que isso quer dizer com isso, irmã? Quer dizer que com a metade, seja das suas forças, seja de quem você, aleluias, encontrou para caminhar com você agora nesta luta. Deus está dizendo, mesmo que se sinta, aleluias, como metade, eu dou minha palavra que vai ser inteiro. Eita Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor fala do jeito que o Senhor quiser. E é eu e você que está aí do outro lado,
só conectado com o Espírito Santo do Senhor nos revelar. Porque, irmão, quando um profeta traz uma palavra, e se ela não for da palavra que fala de acontecimentos atuais ou futuros, de presságios, aleluia, ele libera a palavra que quem está ouvindo, a palavra do profeta, vai ter a revelação de quem o ouve. E não é exatamente do que o profeta está entregando aqui, mas quem o ouve, Deus revela. É porque Deus edifica quando a gente começa a falar em línguas para aquele que está falando. Porque Deus está fazendo uma obra grande, meu irmão e minha irmã. Uma obra grande que suas forças não realizaria. Aleluia. Não conseguiria ter êxito. E é assim que Deus faz. E quando Ele faz. E não tem quem possa revogar o que nosso Deus poderoso faz. Amém? Vamos para o salmista. O capítulo é 44, para a glória de Deus. Nós vamos agora para a palavra do Senhor. A partir do primeiro. E com os nossos próprios ouvidos ouvimos. Ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. E com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados, Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço, que alcançaram a vitória, mas foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, é meu Deus. És tu que decreta vitórias para Jacó. Contigo pomos a fuga os nossos adversários, e pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede vitória, mas tu nos concede a vitória. Aleluia, sobre os nossos adversários. E humilhas os que nos odeiam. Em Deus nós gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeita e nos humilha, já não sais como nosso exército. Diante dos nossos adversários fizeste nos bater em retirada. Até aqui. O salmista 44, ele vai lá do versículo, vai até o 26. Não é até tão longo, mas Deus já falou. Irmãos, aqui nós vemos que quando nós apelamos pela misericórdia do Senhor, Ele nos vem com misericórdia. E o salmista aqui faz eu vejo aqui como uma referência, uma separação de uma palavra. Quando ele disse que nós ouvimos, tivemos conhecimento do que o Senhor fizera com os nossos pais, lá atrás. Que deu uma terra prometida, estabeleceu esse povo nela e diz a palavra, disse assim, olha, e não foi com a força do braço de ninguém. Eita Deus, o Senhor entregou com sua pura força para cada surabai. Deus está dizendo aqui também no texto, é que quando parece que esse salmista estava atravessando um momento que ele foi surpreendido de uma situação, de uma luta grande. E ele recorreu à memória do Senhor para dizer, olha, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor entregou vitória sem usar nenhuma flecha, nenhuma espada. O Senhor fez grandes feitos, o Senhor entregou os inimigos debaixo dos nossos pés. Entregou todos os despojos. Mas agora, essa situação que veio afrontada contra a Mirabadaxurabai, contra a sua vida, que foi surpreendida por ela, mas aqui o salmista ficou todo o tempo dizendo, olha, é na humilhação, eu vim vos pedir. Grandes feitos o Senhor fez com o passado, pode fazer agora. Por quê? Porque está tendo muita vergonha. Está tendo muita vergonha. O povo inimigo, pessoas, situações, circunstâncias, está querendo colocar em só vergonha.
para dizer que Jesus não está na sua casa, para dizer que Jesus não está na sua vida e nem na minha vida. E Deus, ele vem aqui falar comigo, com você, que é hora de ele operar. E aí a gente vem para ele e diz assim, ó, olha como o salmista, de maneira inteligente, ele diz assim, olha, aquele povo vingador, ele fica nas espreitas querendo ver o nosso fracasso. E ele apela, que diz assim, não foi a espada que conquistou a terra que o Senhor nos deu. Não foi a força do meu braço que alcançou a vitória. Aleluias. Mas foi a tua mão direita. Aleluias. E pelo teu braço, pela luz do teu rosto, foi que destes a vitória a esse povo. E aí a gente lembra como foi que as muralhas de Jericó caíram. Aleluias. E a gente lembra que aquele rei ficou temeroso quando soube que tinha 2 espias na cidade. E aí a gente lembra que esse mesmo rei, ele ficou tão temeroso e disse, eu tenho notícia que fez com os reinados de Og e Seom. Eu tenho notícia que tem feito com eles, esmagados. Oi, tu acha que o inimigo não está sabendo que Deus já esmagou, já acabou com aquelas situações na sua história? E que ele está furioso porque você não pertence mais ao mundo do inferno? Você não é mais serva de Satanás, nem servo de Satanás? Então vai ter situação agora de uma guerra grande, que esteja, ou você já está nela, ou você vai adentrar nela, aleluias, mas é com a mão do Senhor que tu terás a vitória. E aqui só tem uma saída, é dizer que a grandeza do Senhor é tamanha, mas você se humilha no pó para dizer que precisa de tudo dele, tudo, não mais é a tua perspectiva. Porque aqui o povo está pedindo, aqui ele fala, ó meu rei, ó meu. Aqui se trata de que um homem, não fica especificado que é Davi, mas a gente entende que Davi teve algumas lutas, e na qual ele recorreu ao Senhor como misericórdia pura, mas ele não denota quem foi. O salmista não declara e não deixa explícito, mesmo implicitamente, subjugando que era algo de um rei, e um rei que andava debaixo da lei do Senhor, conforme ele diz aqui, nós estamos, aleluias, eu sigo os teus preceitos, mas não estou mais suportando a zombaria. Aqui diz aqui o Senhor, a palavra de Deus, mas não estou mais suportando a zombaria, o motivo das vergonhas que todos os vizinhos estão vendo da minha vida. Deus está falando comigo, com você, mas eu me humilho a teus pés, porque é pela tua glória do teu nome, não é de mim, é a tua glória resplandeça sobre a minha casa. Andarás. E o salmista continua a dizer, mesmo, eu quero dizer para o Senhor que eu continuo caminhando contigo, adorando o Senhor, ficando aqui na tua palavra, mas a afronta chegou, a humilhação veio para devastar, mas eu continuo nos teus pés, caminhando com a tua presença, que eu não abro mão. Deus ama quando eu e você nos colocamos do tamanho que somos, para ir nos pés dele se humilhar, implorar e dizer, olha Senhor, tu me deste tantas vitórias, aquele povo do passado e também para a sua vida. Em situação que era quase impossível ser revertida, Deus foi e reverteu. Então, Senhor, vem diante dessa causa agora. Mas aqui continuou o silêncio, o texto parece que Deus continuou em silêncio. E aí eu me lembrei de Daniel 6:10. O dito já estava decretado. Já estava feito. Não tinha como revogar. Ainda tinha selo do rei para travar aquela porta. Não tinha como voltar uma palavra de um rei. Os inimigos já tinham preparado a armadilha. Porque não aguentava ver Deus brilhando sobre Daniel. Porque aqui diz que ele ficou chefe de todos. Mas Daniel sempre teve humildade.
E sempre não fiz olhar para aqueles como menores. Deus, vocês também são governantes, governadores. Aleluias. Mas Daniel não falou nada. Ele só continuou calado. E continuou fazendo o que todo dia estava realizando, como o texto diz. Eu continuo, estou na tua presença. Estou na fidelidade com o teu nome, confio no Senhor. E Daniel fez isso também. Quando ele tomou a decisão de continuar fazendo tudo que continuava a realizar todos os dias, que era adorar o Senhor. Deus já está falando com você. Ele continuou a realizar o que todos os dias ele já fazia. O decreto já estava estabelecido, já estava marcado com dia e hora. Aleluia. Mas assim como o Senhor, aleluias, deixou ele descer, aleluia, ou melhor, subir, ele ia à cova, subia a cova dos leões. Não o impediu dele passar. Rabai, Seracadareu, Surai. Oh, aleluia. Mas o Senhor fechou a boca dos leões. Porque aqui não diz é um leão, não, irmão. O texto fala que era leões. Aleluia. Cova dos leões. Significa que ali era o local onde colocaram as suas presas para serem devoradas. E essas presas estavam com fome, ou melhor, e esses leões estavam com fome para vir bocanhar preso. Oi, o inferno está com tanta fome de você, porque você está atravessando, tu está passando, mas eu sou o meu Jesus, ele é o meu Deus. E aí ele está com fome para devorar a sua vida, mas Deus disse, a tua vida é minha. Para cada sube andarás. Ninguém pega, ninguém toca, ninguém mata, ninguém fere, ninguém adentra deste cenário, só Jesus. E os leões já estavam jejuando. O inferno vem até se preparando há um tempo, lhe trouxe até situação bem pegajosa, você caiu até em situação bem estreita, o inferno se levantou e veio afronta, e veio tempestade, e veio atravessador, mas Jesus disse, eu tiro da boca do leão, não, eu fecho o leão, a boca dele, para meu nome ser glorificado. É aqui que o salmista se refere. É para que teu nome seja glorificado diante da tua compaixão, diante da minha vida e teus pés. E aí, Daniel foi todos os dias subindo aos aposentos. Oi, e o inimigo sabia que ele não arredava o pé do Senhor. E todo dia, 3 vezes, subia aos seus aposentos, abria a janela, olhava em direção de Jerusalém e dizia somente, graças te dou, Senhor. E eu creio que estava ali a oração dele. E ele apresentava em sua oração dizendo, eu lhe dou graça. Até aqui está me ajudando. Então Deus, diante de silêncio, irmãos, é que ele está também vendo como eu e você se posiciona. Esse silêncio é da resposta que você está esperando. Desta guerra que você nem pensava ter enfrentaria. Mas disse, eu estou chegando agora. Aleluias. E não vai ser como Satanás idealizou. Vai ser, já está sendo. É diante da tua humilhação nos pés do Senhor que a vitória, como diz o texto, não foi com espada, não foi com arco, mas foi com a mão do Senhor que fez a sua vida dar a uma virada. Foi com a mão do Senhor que aquele que era rei não dormiu, querendo encontrar uma saída, mas ele disse, ele é um Deus, ele tem um Deus forte. E ele foi até lá. Lembra da metade? De 300? Deus está dizendo metade. É que para você pode ser 1, 2. Mas Deus está dizendo, é a metade. Eu estou trazendo como suporte para continuar a oração contigo. Fica firme. Ora. Põe a cara no pó. Humilha-se. Assim como o Senhor deu vitória sem nenhum tipo de arma na mão. Aleluias. Está trazendo vitória para a sua história. Porque aquele rei, quando não dormiu, foi até lá
na frente e disse: porque tem pessoas que estão caminhando com você, que ora com você, que torce por você. Ele foi até lá e ele estava torcendo. Sabia que o Deus de Daniel não era um Deus pela metade. E agora ele está metade, que não é de Deus. Ele foi assim: Daniel, tu vives, o Deus teu te salvou. As palavras basicamente foram essas. E Daniel respondeu de lá: que viva o rei. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor disse aqui, chamou o Senhor que o rei és tu, Senhor. Que viva o rei, é o Senhor, na vida da tua serva e do teu servo aqui agora. E essa vida, Senhor, está de posse com a sua vitória. Esses leões com fome, faminto, é somente para passar vergonha, porque o Senhor que chegou primeiro e tirou, aleluias, a fome deles, não, o Senhor fechou a boca deles e não comeu ninguém, e ninguém foi morto. E eu te agradeço que essa vitória o Senhor já entregou em suas mãos. Persevera, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, porque o Senhor é bom. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Me humilha a teus pés, porque tu santo tu és. Amém. A paz do Senhor Jesus.